como se apresentar e se vender mais nas redes sociais, vamos receber aqui a nossa sócia, a especialista em redes sociais, Fernanda Musar. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, bom dia. Acabamos de mostrar um outro exemplo. Está uma polêmica aqui nas redes sociais, a história da Cristiana Brites. Sim. Essa está se promovendo... Gente, ela se... Tá dando resultado para ela, não tá? Olha, eu não posso ela afirmar... Ela está se promovendo por uma... Gente, eu não posso afirmar que aquilo que é visível para a gente seja resultado efetivo. Porque há uma diferença muito grande. Os números na internet são facilmente manipulados. Então, números de seguidores, comentários, visualizações, tudo isso você consegue mecanicamente, via software. Então, não necessariamente que tudo aquilo que as pessoas possuem realmente converte como resultado em venda, como novos negócios, de gente comprando de fato aquilo que é seu. E muitos desses casos, a gente vê um crescimento muito significativo, mas uma baixíssima audiência. O que é baixa audiência? É gente participando, mas participando de fato, querendo comprar, querendo saber mais e não apenas... de repente atacando ou alguns haters. Então a gente primeiro precisa não acreditar em tudo que os números aparentemente representam. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a internet não faz distinção de cor, de classe social, de índole, de caráter. Ela é simplesmente livre e acessível para todo mundo. Então eu, Fernanda, posso criar o meu perfil na rede, ser uma pessoa verdadeira, honesta, limpinha, tá tudo certo. Mas o mesmo ambiente, Facebook, Instagram, WhatsApp, a internet como um todo, ela está disponível para qualquer tipo de ser humano. E aí, cabe ao usuário ter audiência seletiva. Aquilo que ele vai escolher, se ele vai realmente dar uma audiência, se ele vai simplesmente tumultuar a conta das pessoas, ou se realmente ele vai querer, de repente, fazer outros negócios e buscar outros conteúdos na internet. O que me assusta, vamos falar dos campos dos negócios, e eu ainda estou me referindo ao caso da Cristiana Brites, que nós mostramos ainda há pouco. É assim, as redes sociais, uma página de Facebook, uma página de Instagram, é aquele espaço em que eu tenho para eu mostrar aquilo que eu até não seja. Isso. É para mostrar uma coisa que, assim, é uma imagem, mostrar Você mostra aquilo que você gostaria e a forma como você quer mostrar é controlada. Mas a forma como o usuário vai receber e distribuir, não. Aí cabe ao usuário de novo. Então, por mais que nós tenhamos perfis, páginas, aplicativos, a audiência sempre vai ser do usuário. Quem ele escolhe seguir e da forma como ele é presente e ativo em cada conta. E aí, Fernanda, nós vamos falar da sua área, que é o consumo consciente. Sim. Sabe, aquela coisa que eu vejo, por exemplo, acontecer em outros países e não no Brasil. Sabe aquela história, por exemplo, eu falei daquela história do Carrefour, por exemplo, onde foi feito um boicote para que as pessoas não comprassem no Carrefour, porque os seguranças de lá acabaram agredindo e matando um cachorro. Certo. Pô, eu sou favorável a esse tipo de boicote, sabe? Ao mau comerciante, para ele sentir aqui onde interessa realmente, sabe? Eu acho que isso falta tempo para a gente amadurecer essas questões. Né? Eu concordo contigo, mas aí temos um outro cenário. Por que às vezes a gente vê alguns assuntos serem distribuídos e impactados, como esse do Carrefour, e a gente acaba observando, quando algo é mais agressivo com o ser humano, a gente não tem a mesma aderência. Perfeito. Por quê? Porque eu preciso de agentes e de alguns personagens na internet para fazer essa distribuição. Então, quando a gente pega uma causa, seguindo ainda esse exemplo, de um supermercado e que ele tem nome, mas que outros profissionais, outros influenciadores pegam a causa para si, eles são capazes de influenciar o comportamento e o consumo de outras pessoas. Entendi. E aí, de repente, Fazer barulho. Isso. Aí, de repente, um caso regional, que talvez tenha até muito mais gravidade, porque envolve a vida de outro ser humano, não teve a mesma aderência, não tem a mesma participação, porque faltou esses elementos, esses personagens. Faltou, de repente, alguém muito mais forte dentro da internet fazendo essa movimentação para influenciar o comportamento e o consumo também dos outros. Pois é, isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo, inclusive quando você quer comprar algo, quando você quer, sei lá, de repente você está querendo comprar uma geladeira, você quer alugar uma casa e simplesmente pesquisar nos buscadores não é efetivo. Então você acaba recorrendo aos grupos, aos perfis no Instagram, à sua comunidade ou de pessoas que são próximas a você para buscar uma recomendação.
para que elas possam interferir no seu comportamento e no seu consumo. Tá. Deixa eu fazer uma perguntinha, você que está nas redes sociais. Black Friday, teve uma movimentação bacana nas redes sociais. Como é que foi o feedback que você acompanhou? Olha, a Black foi bem surpreendente. Em níveis de faturamento do e-commerce, já superou do ano passado. Nós tivemos aproximadamente 5.300.000 pedidos. O ticket médio, o que é o ticket médio? É a média de quantas pessoas estão pagando por pedido, girou em torno de R$600. Esse foi o único que foi inferior ao do ano passado, porque teve uma queda de 1%. Mas, de forma geral, a Black fez aquilo que ela realmente é proposta no e-commerce. No varejo físico, a gente ainda não tem os dados consolidados. Mesmo porque no e-commerce acaba sendo um pouco mais ágil na resposta de desempenho, mas superou o ano passado e, efetivamente, a Black hoje é a principal marca, a principal data, uma das principais datas para o negócio na internet. Boa, Fernanda. Obrigado pela sua participação. Já aproveitei, já fizemos uma geral sobre tudo isso daí. Isso mesmo. Valeu, valeu. Obrigado.